Só ele que nós vamos ler aqui em Mateus 22, 14. Por favor, sem demais delongas. Está escrito o que aí, meu filho? Jesus amado, está fraco demais, meu Deus. Vocês estavam tão animados, foi só eu entrar aqui, vocês desanimaram, eu vou embora. Então vamos ler assim com voz de crente animado, vai lá. Outra vez. Quando você lê esse livro, quem está na Bíblia aí? Fernando? Ele vai fazer raiva na gente, não vai, irmão? Eu tenho quase certeza. Muda essa linguagem aí para mim, por favor. Isso. Muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Muda para a NVI. Muitos são convidados, muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. Ok. Tudo que você mudar aí não vai te dar uma boa compreensão. É bom na Bíblia assim você ter várias versões, principalmente para estudo, que às vezes te dá uma compreensão melhor, uma linguagem diferente da outra, né? Na minha aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22. Né? 22 linguagens diferentes, 22 Bíblias diferentes. Mais uma outra que eu tenho que sair para poder acessar ela, para poder fazer a tradução do inglês para o português. Mas também dá. Mas veja bem, quando você lê esse versículo, ele te dá uma certa noção assim, que Deus chama uns, ou que Deus chama todos, mas escolhe pouco. Não é assim? Por isso que no meu caso, por exemplo, eu posso, né? Eu, pastor Tony, a dona Mônica, nós podemos falar assim, Deus me escolheu para estar no altar. Tu não, tu está aí sentado aí. Deus não escolheu você não. Deus escolheu você só para poder pagar as contas da igreja, dizimar, lavar, passar, né, limpar. O seu chamado é só para isso. Amém, gente? Amém nada, está amarrado. Presta atenção. Nem eu alertando. Então, tipo assim, tem uns que são chamados para elite, né? Eles são chamados assim... por exemplo, de uns tempos atrás, apóstolo, profeta, pastor, bispo, sei lá, né, os chamados lá, evangelistas, eram os caras chamados para sofrimento, irmão. Os caras eram chamados para servir. Não, de uns tempos recentes, então, os caras são chamados para serem servidos. Então, tem tipo o estilo grego, né? O grego, por exemplo, eles acreditam assim, como tinha aquele moço lá na Alemanha, do bigodinho assim, que eu não posso falar assim, né? Mas eu poder falar, eu posso, mas não convém. Né? Mas tinha um cara do bigodinho que tinha uma raça, né? Que se não fosse igual aquela raça puro sangue, tinha que ser eliminado, né? Porque esse era o povo escolhido que deveria ali reproduzir, que deveria ali, né, viver, e enfim. Assim, né, isso é o espírito grego. O espírito grego também, o pessoal acredita que eles são, né, nasceram para ser reverenciados e o restante é o plebeu. E o outro é o rei. Então, você é predestinado, você tem uma posição e o restante vai servir você naquela posição que você alcançou. Dá a entender que seja assim. O que Jesus, de fato, estava dizendo, tanto é que se você ler o capítulo 22 aí, se você ler ele todinho, você vai entender o que é que Jesus estava querendo dizer.
E que o pessoal colocou essas palavras para subentender que existe um grupo que não tem um chamado de Deus, e esse que não tem um chamado tem que servir quem tem. Seria o contrário. Se eu tenho um chamado e você tem um chamado, você deveria servir os outros, que não tem. É o inverso. Vocês não estão entendendo não, né? É o inverso. Se você... Quem é que trata o doente? É o doente que trata o médico ou o médico que trata o doente? Quem é que defende o réu? É o advogado que defende o réu ou o réu que defende o advogado? Hã? Pois é, né, irmão? Então o poste está fazendo xixi no cachorro, né? Porque dá a entender que seja, na cabeça de alguns religiosos, é isso. Que já que ele tem um chamado, então os outros que não têm chamado... Misericórdia, o que aconteceu com a minha Bíblia? Vou mudar aqui, pronto. Aí, o que acontece? Se ele tem um chamado e você não tem, então você deve servir quem tem um chamado. Você está ali para poder dar o suporte. Vocês vão me dar condições para que eu possa cumprir o meu chamado, né? Que coisa, isso é bonito demais, não é não? Hã? Sim ou não? Porque Deus não escolheu você para estar no altar, escolheu só eu. Mas deixa eu te falar por quê. O Dr. T.L. Osborne, segundo ele, e segundo eu também acredito, que Deus chamou todos, mas nem todos assumem o chamado. Você pode ver, por exemplo, que aquela pessoa que vai para a faculdade e estuda, entra, mas muitos não concluem. Mas por que entrou? Entrou porque às vezes se empolgou, porque às vezes queria ver como é que era, porque às vezes queria só um título, e depois viu que não compensava muito gastar tempo naquilo dali, a pessoa para. Às vezes, por exemplo, como no meu caso, eu vou falar de mim, não vou falar do seu, cada um tem sua história, a sua talvez seja até mais bonita do que a minha, mas quando eu vim para a igreja, eu não vim porque eu queria ser pastor, que eu queria pregar, que eu queria ser obreiro, que eu queria fazer qualquer coisa na igreja. Eu fui para a igreja porque eu precisava ser curada, minha mulher estava precisando de cura, minha filha de cura, e eu precisando também de melhorar a vida. Eu vim para a igreja para isso. E lá na igreja eu descobri que Deus não queria só me curar, que Deus não queria só curar minha mulher, curar minha filha, de fato Ele o fez, que Deus estava me chamando para fazer o que outros não queriam fazer. E você pode ver que é menor, é uma minoria que faz. Porque nem todos atendem ao chamado de Deus. Você pode ver que um dia a Bíblia fala de um rei chamado Uzias. Lá no capítulo 6 do livro de Isaías, vai te dizer assim: no dia que morreu o rei Uzias, Isaías entrou no templo e ele ouviu uma voz que dizia: quem eu enviarei e quem irá por nós? Então, não sei se Uzias atrapalhava o Isaías. Só sei que o Isaías só atendeu o chamado de Deus quando Uzias morreu. Alguns pastores até dizem assim: você tem que matar Uzias que está em você. Tem Uzias em você aí que não deixa você ouvir Deus. Eu não vou entrar nisso agora não, que não é a mensagem aqui. Eu estou falando de uma outra coisa, eu estou falando do chamado. Então isso mostra que talvez até o próprio Uzias, que era o rei, tinha um chamado de Deus, mas não exerceu, morreu. Morreu leproso, morreu afastado de suas funções. Por quê? Porque não atendeu ao seu chamado. Está ficando ruim, não tá? Tá não? Porque se Uzias morre e Isaías atende o chamado,
Será que Deus só falou com ele nesse dia aqui? Ou Deus já tinha falado anteriormente? Mas ele estava tão intertido e tão ocupado, ou sei lá o quê. Não posso julgar aqui o camarada, né? Mas a gente vê, por exemplo, que Deus aí, quando morre Uzias, que certamente era algo que impedia Isaías de servir a Deus, de atender ao chamado, e todos nós sabemos que Deus precisava de um rei e ungiu Uzias. E Deus precisava de um profeta, precisava do Isaías, mas o Isaías não atendia. Até o dia que ele ouviu essa voz que diz assim: quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Então, especificamente, Deus estava falando que quem tinha que ir era só Isaías? Sim ou não? Será que era só Isaías que estava lá no templo? Por exemplo, quando eu me apresentei ao meu pastor, ele não me chamou não, ele chamou um outro camarada. E o camarada falou assim: pastor, eu estou trabalhando lá na prefeitura. Eu também era funcionário público, mas nessa época eu não estava trabalhando de funcionário público mais não. O camarada falou assim: eu estou trabalhando na prefeitura, eu ganho 2 salários mínimos e meio. Quanto que o senhor vai me pagar aqui? O pastor falou: irmão, não posso pagar para você nem um vale transporte. Mas obrigado, Deus abençoe. Eu falei: poxa, por que o pastor não me chama? Aí Deus falou comigo: por que você não se apresenta? Eu fui lá no meu chefe e falei para ele: eu quero ir embora. Aí ele falou assim: o que aconteceu? Você entrou aqui por um objetivo, agora você já vai sair, você não vai... Porque onde eu trabalhava não era a minha função, porque onde era a minha profissão, eu era eletricista, e eu queria a função, né, de auxiliar, pelo menos, e depois passar para ser o eletricista geral da companhia. Eu queria crescer lá dentro. Mas ele me prometeu até isso, me mudar de função, prometeu aumentar meu salário 4 vezes o que eu ganhava. Moço, maravilha, que benção. Falei: não, eu quero sair. Ele falou: Carlos, eu não tenho motivo para te mandar embora, mas me manda pelo motivo que você tem, porque eu trabalhei aqui, nunca te dei trabalho, nunca fiz nada, estou te pedindo, me manda embora. Você pode inventar o que você quiser, eu só não vou te dar motivo para você fazer, mas você pode colocar lá o que você quiser lá, mas me manda embora, que eu quero receber meu FGTS, eu quero receber a rescisão, quero receber o seguro-desemprego, me manda embora. Que até, né, eu não ia ganhar nada, porque eu vi o pastor falando que não ia dar nem vale transporte, então eu não vou nem pedir. Então hoje, quando não tem vale transporte, eu nem me importo, já começou assim mesmo. Não, quando vem, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquele tempo já começou assim. Aí, vida que segue. Aí o que acontece? Não, eu saio do meu emprego e me apresento. Bom, não tinha sido chamado o meu colega? Quanto mais Deus tiver, não é melhor 2 do que 1? Porque o resultado de 2 é melhor? Só que, na maioria das vezes, as pessoas não estão dispostas a atender o chamado de Deus. Agora entenda bem. O chamado não é só para altar. Deus tem uma função no corpo, você pode ver, ó, meu olho tem, meu corpo tem o olho, tem o ouvido, tem a boca, tem as mãos, tem os pés, tem o tronco, tem o coração, tem o fígado, tem o rim. E a Bíblia diz, por exemplo, que a igreja ela é o corpo de Cristo, então cada um de nós temos uma função nesse corpo. Você não foi chamado sem função, não. Você tem uma função. Se a sua função ou o seu chamado é visitar, é acolher, é receber, é evangelizar, é cuidar, é ensinar, alguma função, ou para alguma coisa a gente serve. Você não é um enfeite.
Só que às vezes eu tenho tanta preguiça que eu não quero saber o que Deus quer de mim. Eu quero saber o que Deus vai me dar do que eu quero. Porque o que eu quero, eu já tenho de cabeça de cós salteado. Como, por exemplo, eu queria ser curado, queria a cura da minha mulher, cura da minha filha, e queria prosperar, crescer minha vida financeira e me dar bem. E isso eu queria que Deus fizesse por mim. Agora, eu estava querendo saber o que é que Deus queria de mim? Como, por exemplo, tem irmãos que não é o seu caso, não olha para o teu vizinho e diga assim, eu espero que também não seja contigo. Fala para ele, deixa ele ouvir. Eu espero que não seja contigo também. Mas tem irmão que diz assim, pastor, eu não sei o que é que Deus, qual é meu chamado. Sabe não? Pergunta. Eu também não sei, eu sei o meu. O seu, Deus chama cada um e para quem Ele chama, Ele diz o que é. Só te digo uma coisa, dentro da igreja te cabe. Ah, pastor, mas eu sei, mas é que tem umas coisas que na igreja não tem. Pois é, quem sabe o seu chamado é justamente o que não tem na igreja, mas você não quer fazer? Pastor, mas é que eu desanimo, porque na igreja eu vejo muita gente hipócrita. Não se preocupe, cabe mais um. É porque são as desculpas que as pessoas vão dando. Mas eu vejo que na igreja as pessoas não são assim amorosas, afetuosas. Não tem problema, cabe mais um. Por quê? Porque Deus nos chamou e talvez a gente está num processo de mudança. Porque antes de ser borboleta, a borboleta é o quê? Uma lagarta. Lagarta me faz lembrar minha sogra. Minha sogra tinha um medo de lagarta, irmão. Só que a lagarta vira uma borboleta linda. Ela passa pela metamorfose. Às vezes você está dentro da igreja, você está passando por essa transformação para alcançar aquilo para o qual você foi chamado. Para isso, a primeira coisa que Deus vai fazer, e que Deus vai precisar de mim, e que Deus vai precisar de você, é que a gente atenda ao chamado. Por exemplo, Samuel. Pois não, senhor Lírio, o senhor falou comigo? Não falei nada não. De novo, Samuel. Pois não, pai Eli. Não chamei não. Samuel. Sim, pai Eli. Não, Samuel, volta. Se ele te chamar, responda, eis-me aqui. Embora o Samuel era uma criança e não tinha noção de quem estava chamando ele, mas você vê como que Deus ele é, né? Se você não se dispor, Ele também não vai te dizer o que Ele quer fazer contigo. Porque Deus não te obriga. Deus, Ele te capacita quando você quer. Você vê que Ele está chamando uma criança. Pelo jeito, acho que Samuel tinha de 3 para 4 anos de idade. E Deus treinou Samuel para ele assumir o cargo, embora não sendo, né, mas ele agiu como rei, como juiz, como profeta, né, ele acumula estas funções e se deu muito bem, porque ele atendeu um chamado de Deus, ainda criança. Então você vê que o chamado de Deus não é para quem está de barba, bigode, desde criança. Já ouviram o missionário dizer que aos 6 anos de idade ele via e falava, Deus, se o senhor me der condições, eu vou falar do senhor na televisão? Pois é, tinha 6 anos de idade. E graças a Deus por isso, irmão. Que Deus chame as nossas crianças, que Deus fale aos nossos jovens, que Deus fale aos velhinhos, cabeça branca, porque ainda você não está sendo preparado para morrer, você está preparado para ganhar alma e libertar gente, como Moisés aos 80 anos, foi ao Egito e libertou uma nação inteira. Você tem chamado de Deus para mudar vidas. Só que a gente acha que Deus está esperando a gente só no céu.
Não, irmão, Deus precisa de você aqui na terra. Ó, fala para o teu vizinho assim, não tenha pressa de ir para o céu. Porque tem uns crentes que ficam na pressa de ir para o céu, irmão. Calma. Deus precisa de você aqui embaixo para libertar umas pessoas, colocar uns capetas debaixo do pé, né, curar gente, transformar a vida. Deus precisa de você aqui, porque Deus não quer receber você sozinho, não. Você tem que ir levando gente na sua direita e na sua esquerda. Você chegar lá e falar, está aqui, Senhor. E uma pinca atrás de você, assim, aquela multidão chegando assim, ó, adentrando assim os céus, ai, glória. E ouvindo assim, vinde benditos de meu Pai, a herança a vós destinada. Olha só que maravilha, irmão. Agora, para isso eu preciso atender o que? O meu chamado. Porque o chamado todo mundo tem. Mas quem atende ao chamado? Poucos. E ainda tem uns poucos que atendem por um tempo. Não pela vida toda, quer ver só? Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo número 1. Vou te mostrar aqui, ó. Atos 1, versículo 15 diz assim: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. A igreja começou com 120 pessoas. Significa que a igreja, por menor que ela seja, tem que ter pelo menos 120 pessoas. É um bom começo, né? Pelo menos 120. Então, ele diz assim: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Então, Judas foi chamado. Olha o que ele fez com o chamado dele. Fala com o seu vizinho assim, vê se você não vai estragar seu chamado, irmão. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, misericórdia. Tem gente, irmão, que está alcançando casa, está alcançando empresa, mas com o galardão do pecado, né, do erro, que está no lugar errado. Porque tem gente que está pensando, né, que pecar é só adultério, prostituição e mentira. Todo sucesso do ser humano, onde Deus não te chamou, é fracasso. É o maior fracasso que a pessoa pode ter. Onde ela faz sucesso, onde Deus não chamou ela. Você pode ser um advogado brilhante, fazer sucesso, ser reconhecido no Brasil inteiro. Mas se o chamado de Deus para você não era no direito, como advogado, o seu sucesso é um fracasso. Sabe por quê? Posso te contar uma história? Sim ou não? É uma fábula judaica, tá? Vamos falar do judeu. É uma piada de judeu, mas está dentro do que eu estou te mostrando. Diz que um leão fez uma festa, e o leão foi casar. Aí, marcou com a bicharada todinha na floresta, o casamento dele. Aí chegou o pessoal e foi dando presente para o leão. E chegou um ratinho, assinou um cheque, entregou o cheque para o leão e disse assim para ele: boa sorte, que você seja muito feliz, meu irmão. Ele falou assim, ó, que você me deseje boa sorte, eu até entendo, agora você me chamar de irmão, eu não estou entendendo, porque você é um rato e eu sou um leão. Por que você está me chamando de irmão se nós não somos irmãos? O ratinho virou para ele e falou assim, porque quando eu casei, eu também era um leão, igual você. Entendeu? Mas mudou. Então tem gente que quando vem para a igreja, irmão, está aceitando o chamado. Com o passar do tempo muda, vira para outra coisa.
Tem gente que era uma coisa antes e depois é outra coisa. Então, diz aqui, quer ver? Ó? Diz aqui, versículo 17, diz assim: ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, Pedro está falando que Judas, ele não morreu enforcado, não. Ó. Você que gosta de falar, Judas se enforcou. Está dizendo aqui que ele e partiu as entranhas. Ele morreu, lá em Minas fala assim, esparramado no chão, espatifou em algum lugar. Ele se rebentou lá, igual cair ali do portão do inferno, ó, lá embaixo. Vira só os pedaços, abriu até as entranhas dele assim, ó, as tripas saiu para fora, aquela coisa toda rasgou. Olha a cena terrível, né? Então, diz aqui, ó, ele comprou o campo, morreu dessa forma, e diz assim: e foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que não só a sua própria língua em campo se chama Alcédema, que significa campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito. O que está escrito lá no livro dos Salmos, irmão? Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro. O quê? Tome outro. Você sabe o que significa bispado? É a posição, por exemplo, vamos supor que aqui no Mato Grosso, o pastor daqui da Graça, aqui de Cuiabá, ele é o bispo do Mato Grosso, que ele é responsável por um estado, você é responsável por uma área, é um bispo. Por exemplo, você é responsável como pai por uma família. Você é responsável como empresário por uma empresa. E várias famílias estão sobre a sua jurisdição. Então, lá onde você está, né, você pode estar cumprindo um chamado de alimentar, dar trabalho, prover para muitas famílias. É claro que as pessoas também trabalham, prestam serviço para você, mas você pode estar naquilo ali cumprindo um propósito, um chamado de Deus para aquilo. Pode ser que o seu negócio, seu chamado seja no ramo dos negócios. Esse aí todo mundo quer atender. Até pastor quer largar o chamado de ministério para atender do ramo dos negócios, porque, né, irmão, é bom, né? Principalmente quando cresce, aí melhora. Então você vê, por exemplo, Judas não foi chamado? Foi ou não foi? Mas o que Pedro está dizendo aqui? Que ele deixou o seu chamado. Chamado ele foi, mas ele deixou. Agora olha para cá. E o seu chamado? Você está atendendo ou você está deixando? Cuidado com o despenhadeiro. Eu não vou nem falar isso, porque senão você vai ficar com medo do despenhadeiro. Então você tem que saber qual é o seu chamado. Às vezes, por exemplo, o seu chamado, mulher, pode ser só para cuidar de um filho que vai servir a Deus, como o chamado de Maria foi só para gerar Jesus e cuidar dele, até ele virar homem. Maria fez dele um homem. Tanto é que Jesus, por exemplo, aos 12 anos de idade, estava lá no templo, conversando e instruindo no meio dos conhecedores, no meio dos Bíblia, digamos assim. Quem que ensinou tudo isso para aquele rapaz, para aquele garoto? Era o pai e era a mãe. Porque, em casa é o melhor lugar para a gente educar. E uma das coisas principais para uma sociedade forte é uma família forte. Por isso que existe partidos políticos, existe ideologias políticas para a destruição da família. Porque se pai e mãe tiver estrutura espiritual, emocional e cuidar de filhos, educando, ensinando eles, ensina a criança o caminho que ela deve seguir e quando ela crescer, ela não desviará dele. Quem é que doutrinava e ensinava Jesus? Não eram os caras lá, Jesus lá no templo está discutindo com os Bíblia o que ele aprendia em casa, com o pai e com a mãe. Com o pai que criava e a mãe que o deu à luz. Era com Maria e com José. Você está entendendo?
Família, você é o primeiro a cuidar, nós temos que ser os primeiros a cuidar, não é da casa, cama, comida, somente. Cuidar do emocional, cuidar do espiritual. Ah, mas ele não segue, mas ensina. Mas ele não segue, mas ensina. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Cresci escutando isso. Mas não, continua. É o chamado. Não, pode ser que seja, o seu chamado seja só esse. Pode ser que o seu chamado seja para orar. Por exemplo, eu falei isso aqui, acho que não sei que dia foi, mas Colossenses 4, versículo de número 12. Lá fala desse rapaz aí, ó, chamado Epáfras. Nós temos que fazer o projeto Epáfras aqui em Cuiabá. O que é o projeto Epáfras? Uma vez eu fiz um outro projeto numa igreja lá em Timóteo, uma época que a igreja mais cresceu. Foi lá, acho que estou precisando fazer de novo. Diz assim, ó: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. O que o Epáfras fazia lá em Colosso? Era o cara da oração. Você vê que há muito tempo atrás, as igrejas Assembleias de Deus, né, a igreja Deus e Amor, tinha as irmãzinhas do coque, né? As irmãzinhas do ciclo de oração. Não tem mais, né? Por quê? E parece que a oração é só para mulher, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o projeto Epáfras para você ver quantos vêm combater, lutar, para Deus conservar os irmãos que já é crente, para Deus conservar, porque você vê, por exemplo, que a igreja, ao mesmo tempo que ela traz para dentro, ela joga para fora, que os irmãos não permanecem. Eles não permanecem firmes. Eles não andam na vontade de Deus, voltam a andar na vontade da carne. Volta a andar até na vontade de Satanás, volta a andar até na vontade da sogra, ou então volta a andar na vontade de Dalila, e Dalila não é aquela Dalila da Bíblia, volta a andar na vontade de Jezabel, volta a andar na vontade de Satanás. Você vê quem foi que inspirou Davi para numerar Israel? Pois é, ele também quer inspirar eu e inspirar você, irmão. E quem é que impede isso de acontecer? As pessoas na igreja que combatem. Agora, ele não está falando de oração. Oh, aleluia, glória. Essa oração igual nós falamos. Ele está falando de oração de combate. Oração de guerra, de batalha espiritual. Que é aquela coisa, por exemplo, que você chega lá e faz, né, bota a mão assim na porta de sua casa e diz assim: Satanás, é daqui para fora. Daqui para dentro, acabou. Aqui você não manda não, em nome de Jesus. Pode pegar suas ideias, pode pegar seus vícios, pode pegar sua intromissão, pode pegar tudo que é seu, pode bater e retirar daqui da minha casa. É oração de combate. É aquela oração, por exemplo, que tem toda sexta-feira na igreja, que você vai para cima e sai magia, bruxaria, encanto, e sai olho grande, inveja. É combater, irmão. Por quê? Porque você não combate, mas você está sendo combatido. O problema hoje da igreja é que o diabo está combatendo a igreja, está combatendo pastor, está combatendo obreiro, está combatendo os casais, está combatendo os jovens, está combatendo obreiro, mas a igreja não combate Satanás. Por isso que a igreja está sendo combatida.